Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento começa a acompanhar conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas, que é o primeiro informativo do dia pela nossa TV Poços. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu prestígio, não é? Que sempre são dispensados aí as edições do nosso Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais através do facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Claro que você pode, além de assistir no seu notebook ainda e também no seu smartphone, pode interagir conosco e isso também pode acontecer através do 3721-6955, que já está inteiramente ao seu dispor. Natureza hoje de novo nos privilegiando e o sol radiante para todos nós, um dia lindo, assim como tivemos ontem, um céu azul, facilmente percebido, tanto da imagem aqui de frente à sede da TV Poços, quanto a imagem lá do alto da Serra de São Domingos, não é? Aos 1.686 metros. É dessa maneira que a gente também busca inspiração na beleza que a natureza nos apresenta para um novo dia a cada um de nós. Para iniciarmos o programa, quero destacar aqui as manchetes, as capas dos jornais que têm circulação diária em Poços de Caldas. O Jornal da Mantiqueira: prefeito descarta início das aulas depois do carnaval. Parece que esse imbróglio ainda não acabou. Deu um ar que tinha acabado, mas parece que ainda não acabou o início das aulas. Ali nós temos um destaque do esporte, não é? A derrota da Caldense, também a troca do técnico que aconteceu ontem. Não posso nem dizer que a Caldense tem novo técnico, né? Não posso dizer, porque é a 8ª vez que o Zezito vai assumir o clube ao longo das suas passagens pela veterana. Enfim, a diretoria deve saber o que está fazendo. Não é? Temos ali também destaques da volta ao Cristo e o Jornal da Cidade traz um outro enfoque, um outro assunto. Alcoa e INB garantem segurança de barragens em Poços de Caldas, inclusive motivando a divulgação de notas oficiais, né, dessas empresas. Ali também destaque para a volta do técnico Zezito, ainda que interinamente, segundo é o que está sendo falado, para o comando do time da Caldense. E hoje, particularmente, eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque hoje comemoro um ano nessa bancada. O tempo realmente passa muito depressa e há um ano atrás eu chegava ao primeiro Jornal do Sul de Minas de maneira efetiva. Tinha passado por aqui esporadicamente, em folgas do amigo Fábio Zambrano, não é? E cheguei efetivamente em 29 de janeiro de 2018, portanto hoje eu estou particularmente feliz em poder compartilhar essa data com cada um de vocês que sempre dispensa as edições do Jornal do Sul de Minas tanto carinho e tanta atenção. E hoje o assunto que vai pautar a edição desse programa é esse burburinho, não é? Esse disse-me-disse que, a meu modo de ver, soa de maneira até irresponsável, principalmente pelas redes sociais, acerca dos reservatórios de resíduos que nós temos em Poços de Caldas. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto. Até ontem eu já deixei esse convite meio explícito no ar, quando ele aqui esteve como co-apresentador do programa. Ninguém melhor para falar desse assunto e clarear a situação do que o geólogo Hélio Scalvi, que eu saúdo mais uma vez e agradeço enormemente a sua gentileza em poder estar conosco. Hélio. Bom dia, Pedro. Bom dia aos caríssimos amigos do Jornal do Sul de Minas. É um prazer estar aqui hoje como entrevistado, né? Eu que há quase 9 anos estou sentado nessa cadeira aqui como debatedor, como perguntador, né? De tantas e tantas pessoas e tantas especialidades que por aqui passaram. A gente vai procurar, durante esse período do programa, tentar elucidar ao máximo, né, essas dúvidas, esses questionamentos que hoje em dia, em função da proporção que as mídias sociais tomaram, muitas vezes uma opinião de uma pessoa leiga vale mais do que uma opinião do que técnicos com muita experiência e muitas vezes que trabalharam na área, né? Eu não estou dizendo que a fiscalização
e o monitoramento constante não sejam necessários, né? Não estou questionando aqui que certamente alguns técnicos da Vale do Rio Doce, de suas consultorias, também com experiência erraram, mas eu estou dizendo o seguinte, nós temos que ter um mínimo de respeito pela opinião, pelo embasamento das pessoas que participaram muitas vezes da construção de determinadas coisas e que são completamente diferentes daquelas que aconteceram lá em Brumadinho. Então a gente vai ao longo do programa poder elucidar isso, trouxe algumas imagens, trouxe alguns gráficos que certamente vão contribuir para que você que está em casa possa tirar a sua conclusão, agora sim embasado em dados e informações que possam realmente significar alguma coisa em termos técnicos e não simplesmente um áudio que de repente é vazado na internet. Exatamente isso. E aqui quero ressaltar esse detalhe que o Hélio colocou no final, da responsabilidade que as pessoas precisam ter diante de um assunto tão sério, diante de um assunto tão técnico, diante de um assunto tão complexo. E de repente as redes sociais acabam aí pulverizadas. Ontem esse negócio viraliza, não é, de um áudio gravado por uma mulher que eu não sei quem é e também não faço questão de saber, porque não vou ficar dando palanque aqui para ninguém, mas de uma maneira absolutamente leviana, que entrou em contato com o filho do marido, que é namorado da prima da madrinha, que ouviu falar que está rompendo o reservatório, e aí menciona uma matéria veiculada, e vou me permitir aqui citar, no Jornal Nacional, como se a matéria fosse de agora, e a matéria não é de agora, é uma matéria requentada pelas redes sociais, a grande verdade é essa, tocando terror nas pessoas. Exatamente, né? É uma irresponsabilidade, uma inconsequência de quem se presta a fazer um papel desse nas redes sociais. A gente fica muito preocupado, Pedro, inclusive com relação a essa matéria que foi feita pelo Jornal Nacional, né? Eu mesmo, durante a minha vida da ANB, eu quero deixar claro que eu não tenho aqui procuração da ANB para falar em nome dela, né? Até porque você está desligado do quadro da empresa. Já me aposentei há 13 anos, hoje eu sou consultor independente, não tenho mais nenhuma ligação, a não ser a amizade e o carinho que eu deixei por essa empresa, que foi a única empresa que eu trabalhei na minha vida, 30 anos. Então eu falo com o coração de quem trabalhou na empresa e não com o funcionário. Então deixar bem claro, porque depois as pessoas não achem que eu estou falando em nome da ANB, né? Mas essa reportagem que foi feita, a Rede Globo, muitas pessoas sabem que sempre foi contra o programa nuclear brasileiro, há muito tempo. Eu mesmo recebi equipes da Rede Globo, rodei tudo, mostrei todas as nossas instalações, e quando cheguei num galpão onde está guardado lá a Tota 2, um repórter pediu para que eu abrisse a tampa, se eu podia abrir a tampa para ele fotografar. Eu falei, olha, tudo bem, se você mantiver uma distância, tal, direitinho, não tem problema nenhum. Abriu e ele fotografou, e no dia seguinte saiu no jornal que estava, rejeito estava aberto, os tambores abertos. Então isso me deixa assim com o pé atrás com relação às notícias divulgadas muitas vezes pelos órgãos de imprensa, né? Jornais também fizeram isso. No mínimo uma fé, né? Pois é, então o que a gente tem que pensar é o seguinte, nem tudo hoje em dia que está nas redes sociais ou mesmo é noticiado pelos grandes veículos de comunicação nesses momentos de crise, é verdade. Então, muitas vezes o repórter, para fazer o nome dele, ou para fazer com que a matéria bombe, vamos dizer assim, como a gente fala no jargão jornalístico, ele cria uma situação, ou ele aumenta, né, uma situação. Então, nós devemos filtrar, saber o que nós lemos e saber o que nós repassamos, né? Então, eu fico muito preocupado, viu, Pedro, com a dimensão. Ontem à noite eu falei, puxa vida, será que vale a pena eu ir, né? Eu tenho tantas emissoras de TV querendo falar comigo, a primeira que eu venho hoje é aqui na TV Postos, pelo carinho que eu tenho pelo Pedro e pela emissora, mas eu falo, será que vale a pena? Parece que eu estou pregando do deserto, né? As pessoas, mesmo amigos meus, estão replicando lá coisas que, mesmo depois de eu ter falado, parece que as pessoas não acreditam. Então, o que eu posso dar é o meu testemunho técnico de 43 anos de experiência. Visitei aquelas barragens que romperam, eu visitei quando eu trabalhava em Belo Horizonte, durante 4 anos eu trabalhei na Nuclebras em Belo Horizonte, visitei, são barragens antigas, de 40 anos atrás, e também visitei barragens no mundo todo. Eu tenho um pequeno conhecimento para falar, entendeu? Mas muitas vezes a palavra de um leigo
vale mais do que isso. Então, às vezes, a gente fica até desanimado, viu, Pedro? Sinceramente, eu falei assim, será que vale a pena essa minha pregação? Mas estou aqui, vou responder as perguntas dentro daquilo que eu posso colaborar com o intuito de fazer com que as coisas clareiem. Ok, ainda retribuo aqui já no início do programa, votos de bom dia do Rodolfo Silva, do meu amigo Arnaldo Júnior, que está lá em Campinas, nos assistindo, a Neuzeli Ribeiro dizendo verdade, fiquei muito preocupada mesmo, recebi esse áudio também. É uma coisa, eu não sei de quem partiu a infeliz ideia, de quem é aquela voz, eu só sei que é uma voz feminina, não é? Se colocando como conhecedora do assunto ou como uma boa bisbilhoteira do assunto, e aí isso espalha na internet de uma maneira até perigosa. E outra coisa, né? Pegando onda no momento atual, porque o reservatório em específico da INB tem quantos anos? Desde o final do início da década de 80. Pois é, e aí pega uma onda num momento propício para que esse tipo de comentário aconteça. Hélio, ainda que você esteja afastado da empresa já por aposentadoria há mais de 10 anos, acredito que a realidade não tenha mudado muito da sua saída para cá. O que nós temos de segurança nesse reservatório do complexo aqui em Caldas? Pedro, o que deve ser deixado bem claro para os nossos amigos do Jornal do Sul de Minas é o seguinte: a forma de construção das barragens aqui do Planalto e Poços de Caldas são completamente diferentes da forma de construção das barragens de minério de ferro. O minério de ferro, você trabalha com volumes incalculavelmente maiores do que os volumes que nós trabalhamos aqui, tanto de bauxita como de urânio. Lá você tem uma quantidade muito grande de água que é utilizada no processo, por isso gera um resíduo muito úmido, e que esse resíduo então é colocado em bacias e que periodicamente com o enchimento dessas bacias você tem que fazer um alteamento, ou seja, subir o nível do reservatório para poder caber mais resíduo. E como é que eles fazem esse alteamento? Eles fazem o alteamento a montante que nós falamos, que é, você tem uma barragem aqui, aí você faz um outro alteamento mais para dentro da barragem. Quase um degrau, né? Quase um degrau para cima, entendeu? Depois, quando enche, faz outro degrau para cima, com o próprio resíduo, que não seria... Essa é a forma mais barata e a menos segura, obviamente, de se fazer. Tem também o alteamento para baixo, um degrau, como se fosse uma escada, descendo. Esse já é um pouco mais seguro, porque as próprias barragens funcionam como contenção da parede inicial. E tem uma outra que é simplesmente subir aquela barragem inicial, fazendo a contenção. Então, esse tipo de reservatório, ele é muito menos seguro, ele é muito mais barato, mas ele é menos seguro. As barragens aqui de Poços de Caldas, e principalmente a da Nuclebras INB, que eu conheço muito, porque eu participei da construção da barragem no final da década de 70, né? No início da década de 80, quando eu cheguei aqui, estava em construção, então eu tive a oportunidade de acompanhar. Foi construído dentro das melhores técnicas existentes no Brasil naquela época, e naquela época nós tínhamos profissionais de primeira linha, profissionais de geotecnia, de geologia, de engenharia civil de primeiro nível. E foi construída e é completamente diferente. Ela tem uma fundação de concreto, depois tem um enrocamento, ou seja, começa com grandes blocos de pedra, vai subindo até chegar em areia fina, depois sim tem o corpo, que é um corpo de terra, tudo isso compactado. Das laterais também temos enrocamento. E a construção é feita de uma forma tal que as pressões elas são direcionadas para as bordas da represa e não para o centro. E outra coisa, o material que está depositado dentro da barragem da INB é um material muito mais seco, muito mais inerte do que o material que tem dentro das barragens de minério de ferro. Isso faz, então, com que nós tenhamos uma estanqueidade, nós tenhamos uma segurança, uma capacidade de reservar com muito mais segurança do que aquelas barragens que são feitas assim para reservar o material extremamente úmido, que quando rompe foi aquelas duas tragédias, acontecem essas duas tragédias que nós vimos aí. Então a forma de construção das barragens da INB e também da Alcoa, a Alcoa gasta alguns milhões de dólares para poder construir barragens. As barragens da Alcoa são modelares no mundo. Elas trazem as melhores expertises no mundo para construir suas barragens. Das 9 barragens da Alcoa, 5 já estão descomissionadas, ou seja, já estão revegetadas, já estão completamente anuladas.
Então, nós temos grandes diferenças com relação à forma de construção. Isso garante a essas barragens uma estanqueidade, uma possibilidade de manter os seus resíduos ali dentro sem maiores problemas. Obviamente, tenho que ressaltar, a fiscalização e o monitoramento constante são fundamentais, não só nas barragens da ANB, nas barragens da Alcoa, da Curimbaba, da Phelps Dodge, enfim, todas essas barragens que nós temos aqui, mas todas as barragens do Brasil. Deveria ser, mas o que acontece, Pedro? Se me permite alongar um pouquinho na minha resposta. Quando você vai construir a barragem, aparece IBAMA, FEAM, aparece as prefeituras, o DNPM, que agora mudou de nome. Tem tantos órgãos, aí você faz o relatório completo, entrega tudo, eles pegam e dão autorização para você finalmente operar a barragem e depois, salvo em raros casos, aparece alguém para monitorar. Primeiro, não aparece porque não tem gente, não tem pessoal para fazer a fiscalização. Em segundo lugar, não aparece porque não tem especialistas em fazer esse controle. Então, o que deveria ser, a legislação deveria fazer, é exigir que as empresas contratassem consultorias anuais ou bianuais para que apresentassem resultados de como é que está aquele corpo que faz o barramento, né? Então, infelizmente, o nosso poder público não tem condições de fiscalizar nada nesse país. Recebo aqui Rafael Pisa, deixando... Abraço, Rafael, deixando aí o abraço pra gente. O Valdevino Coelho Pereira Postaquiero, bom dia. Quanto ao comentário, mas que tem vazamento, tem. Os vizinhos dizem que de vez em quando os técnicos correm abaixo da barragem, não sei a qual barragem que ele está se referindo, correm abaixo da barragem com bombas para bombear a água dura de volta. Eu já conversei com os vizinhos. Eu não sei a qual barragem que ele está se referindo. Essa história ali na ANB, especificamente, tem duas barragens, né? Uhum. Uma barragem é de rejeitos e outra barragem é de águas claras. A barragem que drena para Poços de Caldas é uma barragem de água. Por quê? Porque a ANB usava a água no seu processo, tinha vários tipos de produtos lá e ela utilizava a água, né? O que acontece muitas vezes é que você tem não vazamentos, entendeu? Muitas vezes você tem ocorrências pequenas que são necessárias de serem contidas, mas isso acontece em todo lugar, né? Você tem formas de fazer essa contenção. Na barragem de Águas Claras, por exemplo, que drena para Poços, ela faz o tratamento de água, porque nós temos lá um problema sério. Quando foi aberta a mina, ela expôs uma rocha em ambiente redutor que tem um mineral chamado pirita. E esse mineral em contato com oxigênio, ele é dissolvido e ele vai para a água, lixivia, forma ácido sulfúrico, lixivia os metais pesados todos. Então, o que tem, a maior quantidade de material que tem dentro da barragem de rejeito da ANB não é produto do tratamento de urânio, porque nós produzimos, embora tenha se mobilizado 100 milhões de toneladas de rocha, nós produzimos só 1.030 toneladas de U3O8, que é o produto final. Então, nós temos, a grande quantidade foi preenchida da barragem, foi preenchida com resíduo do tratamento de água, que são os metais pesados, né, que tem lá. Então, muitas vezes você tem, depois do tratamento de água, você tem 3 bacias de contenção, né? Muitas vezes essas bacias de contenção seguram lá as coisas e muitas vezes você tem uma chuva que pode transbordar alguma coisa e isso é feito uma correção. Mas nós temos monitoramento, a ANB tem monitoramento ao longo aqui do Rio das Antas, né? Que é feito então sempre para se atestar a qualidade da água que sai dali, porque o Rio das Antas nasce dentro da unidade da ANB. E ainda o Valdevino conclui, antes do nosso primeiro intervalo, ele pergunta se é uma água contaminada ou não. Não é, isso que eu acabei de dizer. Nós temos lá um mapa de monitoramento ao longo de todo o Rio das Antas, temos monitoramento interno e tem monitoramento para o lado de Caldas também, ali do Soberbo, né, Rio Soberbo, e que drena para o Rio Verde, do lado de Caldas. Existe todo um monitoramento, as coisas não são feitas assim, correndo atrás de vazamento. Existe todo um monitoramento que detecta, a priori, qualquer tipo de ocorrência, né? Uma coisa que eu quero deixar bem claro, viu, Pedro Bertozzi, não existe risco zero em engenharia.
Eu não posso chegar aqui e afirmar, entendeu, que é zero a chance de acontecer um vazamento, entendeu? Como não existe risco zero em medicina... Como não existe risco zero, por exemplo, você está andando na rua e um avião cair e matar você. Aconteceu em São Paulo outro dia. Caiu um monomotor em cima de uma pessoa que estava andando na rua. Tinha 3 passageiros no avião, ninguém morreu e morreu o cara que o avião caiu em cima. Pedestre, isso chama-se probabilidade, né? Mas o que eu posso afirmar, em cima dos meus conhecimentos técnicos, é que a barragem da ANB foi construída com toda a tecnologia, é uma tecnologia completamente diferente das barragens lá de Brumadinho, é uma técnica muito diferente, muito mais segura do que aquelas que geraram esse acidente tão triste para todos nós. Nós temos um primeiro intervalo, ainda temos assuntos, vai render ainda ao longo do programa, é bem rápido, voltamos já com o geólogo Hélio Scalvi. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, quando estamos colocando o dedo nesse assunto efervescente, pelo menos momentaneamente efervescente, que é os reservatórios de rejeitos. Estamos trazendo essa realidade triste ocorrida lá em Brumadinho para a nossa realidade em Poços de Caldas, tentando desmistificar as coisas. E volto a dizer, enfatizo o que o Hélio já mencionou, ele não tem procuração nenhuma para defender A ou B, não é? Ele está dando um olhar, está transmitindo uma visão técnica de quem esteve literalmente com a mão na massa nesses reservatórios, no caso aqui o reservatório da INB, a antiga Nuclebras. Hélio, quanto que nós temos efetivamente de segurança nesse reservatório? Se a gente pudesse fazer uma escala aqui de 0 a 10. Aquilo que eu falei para você, né, Pedro, a segurança, em termos técnicos, ela é praticamente total. Não podemos falar, muitos engenheiros também já falaram isso durante essa tragédia, né? Todos os engenheiros de risco, porque existe um estudo de risco. Você constrói uma barragem dessa, você não vai jogando terra lá e compactando, entendeu? Existe um estudo prévio, existe um estudo de se a região é sísmica, você prevê uma construção de uma barragem dessa, terremoto de nível 5, 6 muitas vezes. Você prevê chuvas milenares, de repente se chove, está em uma tromba d'água, será que a barragem suporta? Isso é previsto na construção, ou pelo menos deveria ser previsto na construção. Aqui foi. Você tem uma barragem que suporta chuvas milenares e suporta terremoto até 5, 6 na escala Richter. Então, tudo isso foi pensado. Nós vivíamos uma época de gente competente e de governos que eram mais sérios, né? Vamos dizer assim, a gente tinha investimentos de peso na área técnica de todo o Brasil. Então, a barragem ela tem uma confiabilidade de segurança extremamente alta. Mas não existe, como eu falei, risco zero, entendeu? Mas a confiabilidade, ainda mais se tratando de uma barragem para guarda de resíduos do tratamento de urânio, imaginem só, tudo na área nuclear foi feito pensando em superdimensionar os custos e superdimensionar a segurança, né? Toda essa legislação aí que veio da parte ambiental surgiu na época em que as usinas nucleares começaram a ser construídas. Tivemos problemas? Tivemos problemas, obviamente. Não existe risco zero, aquilo que eu disse. A Cassinha Lopes, se manifestando aqui pelo Messenger. Bom dia, Pedro. Ontem, após tal áudio recebido, estava quase dormindo e perdi o sono. Me agitei muito. Não repassei o áudio para que outras pessoas não sentissem o mesmo que eu. Pensei em entrar em contato com o Hélio, mas não quis ser inconveniente. Você nos deu um presente com essa entrevista com o nosso querido Hélio. Está agradecendo. Um grande abraço, viu, Cassinha? Cassinha faz tempo que eu não vejo, tenho saudade dela. Às vezes a gente, na correria do nosso dia a dia, a gente não tem tempo, muitas vezes, de ligar para um amigo, bater um papo. Grande abraço, obrigado, viu, Cassinha? Realmente é isso. Esse tipo de procedimento que você teve é nota 10. Conhecendo você como eu conheço, repassar um áudio desse
significa dar crédito para uma pessoa que muitas vezes, talvez, não sei nem se aquela senhora fez por mal, entendeu? Às vezes ela quis, ouviu alguém falar, quis vender uma mensagem, mas ela, me desculpe, ela não é uma técnica do assunto, não conhece o assunto, ela fez uma fofoca. Uma fofoca. Conversa de muro, né? Foi até uma fofoca do bem que ela quis fazer. Não vou aqui entrar no que ela quis fazer, não posso adivinhar. Mas eu considero aquilo uma fofoca que foi assim ampliada incrivelmente pelas redes sociais. É aquele velho ditado: ouve o galo cantar, mas não sabe aonde, né? Eu fico triste, né, Pedro? Porque por mais que você... Eu aprendi durante 30 anos de setor nuclear, eu fui gerente da mina, eu fui geólogo muitos anos, trabalhei no sertão da Bahia, eu aprendi a levar pancada, porque tudo nesse país foi contra o programa nuclear. Né? A começar das grandes redes de televisão, porque o setor nuclear surgiu dentro do governo militar, e muitas vezes não houve consulta à sociedade, até entendo isso, né? Então isso foi muito bombardeado. Então nós sempre tivemos problemas, né, para conseguir executar o nosso trabalho. Eu não trabalhava diretamente em usina nuclear, trabalhava em mineração de urânio, né, que existe no mundo inteiro. A França, para você ter uma ideia, 80% da energia elétrica da França vem de fonte nuclear, né? Assim como muitos outros países. O Brasil, inclusive, produz hoje, a partir de lá de Lagoa Real, na Bahia, produz urânio, né, que é utilizado nas usinas de Angra 1 e Angra 2, que responde hoje por cerca de 4 a 5% da energia elétrica gerada no nosso país. O Hélio, outro fato que nos assusta é como as pessoas gostam de surfar na onda da desgraça. Porque bastou esse lamentável fato acontecer lá em Brumadinho nesse final de semana para que as pessoas já começassem a aterrorizar e querer construir uma realidade aqui, de um fato que aconteceu lá, de maneira isolada. E outra coisa, nós temos quantos reservatórios desses no Brasil? Quantos? Então, sabe, a gente precisa ter o discernimento de entender que as coisas acontecem de maneira isoladas. O zum foi tanto que motivou a Alcoa a divulgar uma nota oficial. A INB também. Não é? E a INB também, atestando o que você está aqui nos detalhando, não é verdade, Hélio? Exatamente. Porque é o seguinte... Ainda que você não tenha sido funcionário da Alcoa, né? Não fui. Tive muitos amigos, visitei muito a Alcoa, né? Nós tínhamos um conhecimento com o pessoal, sempre tive, né, da área de mineração, da Alcoa, e sempre fui convidado para visitar as instalações lá. Tinha uma área vizinha que era da INB, que a Alcoa requisitava para colocar alguns equipamentos meteorológicos, então eu conheci algumas coisas da Alcoa, fui visitar como professor da PUC, visitei uma vez, levando os alunos lá a bacia de rejeitos que eles estavam construindo, a mais nova. Enfim, o que acontece é o seguinte, viu, Pedro? Além dessas pessoas que não conhecem o assunto, tem alguns outros que têm cargos importantes, que querem valorizar o seu cargo e que muitas vezes dão opiniões despreparadas ou precipitadas, né? Como o caso, muitas vezes, de pessoas ontem que falaram que o equipamento dos israelenses não serve para nada e não sei o quê. Os caras nem começaram a trabalhar ainda. Ontem eles estavam instalando os equipamentos, né? E muitas vezes a pessoa fala que não serve para nada. O que a gente pensa, não, então essas varinhas de madeira. As varinhas que são utilizadas valem mais do que equipamentos de primeiro nível em termos de eletrônica, né? Podem ser utilizados. Então tem muita gente, inclusive jornalistas, que querem surfar e ter seus 5 minutos de fama. Então muitas vezes, irresponsavelmente, alguns colegas fazem muitas vezes comentários, né, e se arvoram de grandes conhecedores do problema, né? Então muitas vezes, desconhecendo o assunto, preferem dar ouvidos a uma pessoa que não tem preparo do que alguém que conhece e que está colocando o seu conceito, a sua experiência em prol de tentar tranquilizar a população e também de poder trazer subsídios que façam com que as pessoas possam decidir com mais embasamento, vamos falar assim, né, Pedro?
Vou fazer um questionamento aqui de leigo e pegando carona nessa tal matéria que nós mencionamos lá do Jornal Nacional. Em um determinado momento, a matéria fala que para se sepultar aquilo tudo que está lá no complexo em Caldas, algo em torno de 500 milhões de dólares seriam necessários em 40 anos. Procede isso? Exatamente. Isso foi a ANB, depois de muitos anos, inclusive eu era gerente da mina quando foi feita a primeira licitação para se fazer o plano de recuperação da área degradada. Ou seja, plano de recuperação da área que é de propriedade da ANB e que foi utilizada durante esses 30, 40 anos em que a empresa esteve ali trabalhando. E ainda está fazendo todo o monitoramento. Porque esse tipo de área que envolve minerais nucleares, ela nunca vai poder ser descomissionada totalmente. Algumas áreas serão liberadas, outras não. Por quê? Porque tem minerais que são radioativos e que têm que ser monitorados. Então a equipe de monitoramento ficará lá por muitos anos até que aquilo decaia e possa então fazer a ocupação normal. Mas, então, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, foi feita então a contratação de uma empresa canadense. Essa empresa fez todo o plano de recuperação de áreas degradadas. O que significa isso? São a sequência de procedimentos que deverão ser feitos para aquela área então poder dizer assim, olha, essa área ela está recuperada no que é possível recuperar, ela está recuperada e vai poder retornar para a comunidade, para a sociedade. Então esse plano foi feito, foi apresentado e o custo para se fazer essa recuperação é 500 milhões de dólares. Agora, infelizmente, o governo brasileiro não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a segurança, não tem dinheiro para a educação. Acredito que será muito difícil de o governo brasileiro liberar dinheiro para se fazer a recuperação da área aqui. Faz 5 anos que esse foi apresentado na Câmara Municipal, foi apresentado na URCA, foi apresentado em Caldas, uma série de outros locais, mas infelizmente ainda não saiu do papel. Quer dizer, nós temos um plano e que, como a empresa é uma empresa estatal, ela depende de recursos do Tesouro, ela ainda não deu, vamos dizer assim, mostras de que vai efetivamente implantar esse plano de recuperação ambiental. Muito bem, nós temos mais um intervalo chegando, é bem rápido e vamos voltar já já com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas. Estamos de volta aqui dos estúdios da TV Poços com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas com o geólogo Hélio Scalvi. Hélio, rapidamente aqui o Edson Roberto Herrera dizendo bom dia a todos. Quando se instalou a INB, não foi pensado no custo da recuperação ambiental? Imagino que se isso ocorreu ao longo do tempo, se arrecadou os recursos para essa recuperação. Essa é uma excelente pergunta. Como é que é o nome do nosso? Edson. O Edson, viu? Parabéns. Se nós estivéssemos na França, isso funcionava. Aliás, funciona até hoje. No Brasil, a legislação ambiental que rege esse tipo de implantação de empreendimento, ela só surgiu no final da década de 80, né, na 90, quando o complexo de Poços de Caldas já tinha sido implantado. Realmente, hoje a legislação exige que você faça todo um plano de recuperação de área degradada e apresente ao órgão fiscalizador antes do seu projeto ser aprovado. Na época, infelizmente, não existia isso. Se existisse, talvez a gente tivesse dinheiro para fazer qualquer tipo de recuperação, assim como essas lá de Brumadinho devem ter, antes de serem aprovadas, elas devem ser, embora a de Brumadinho é de 76 também, é muito antiga, então a primeira, os alteamentos devem devem estar sendo geridos pela nova legislação brasileira. Hélio, eu acredito que a grande maioria dos nossos telespectadores não conheça o complexo aqui em Caldas. Sim. Da INB. Eu mesmo estive lá 2 vezes só e há muito tempo atrás. Tem uma vaga lembrança. Mas você trouxe. Eu trouxe para eu sei fotografias. Que é importante as pessoas terem uma noção, imagem, né? Uma noção.
Aqui é a caldeira vulcânica de Poços de Caldas, dá para perceber a estrutura circular, a INB está marcada ali no meio, no centro-sul, mais para o leste ali. Tem Caldas, tem Poços de Caldas, Águas da Prata, São João da Boa Vista e Andradas. A barragem da INB de Rejeito drena para Caldas e a barragem de Águas Claras drena para Poços de Caldas, já que lá nasce o Rio das Antas. Pode passar. Vamos seguir. Aí a bauxita, né? Lavra de bauxita, a bauxita é essa terra amarronzada, né? Que contém alumínio, pode passar. Aí é uma vista de uma mineração, se não me engano, da Curimbaba, como é feita em tiras, né? Porque a bauxita ela dá muito próximo da superfície e com pouca espessura também. Uhum. Então você remove toda essa cobertura onde tem bauxita e depois vem e revegeta. Antigamente se revegetava muito com eucalipto, hoje se revegeta com mata nativa, né? Com espécies nativas. Aí uma vista da Alcoa, né? Da unidade da Alcoa aqui em nossa cidade, uma unidade que diminuiu muito a sua produção, né, porque foram sendo fechadas algumas áreas de produção de alumínio, né? Pode passar. Aí uma vista antiga dos lagos da Alcoa, né? Essa coloração, que os rejeitos da INB e da Alcoa são opostos, né? O rejeito da INB ele é ácido e o rejeito da Alcoa é alcalino, né? Ou seja, o pH é muito mais elevado, então o tratamento é com soda. Essa é a cava, né, da INB. Ela tem 1 km de diâmetro, aproximadamente 200 metros de profundidade, e ali onde está aquela água, né, tem cerca de mais uns 20 metros, 25 metros Ainda está assim hoje? De profundidade. Está cheio, agora encheu mais aqui do lado, encheu. Porque é o seguinte, virou um reservatório. Aí na fase de lavra, né, carregando, isso aí são explosivos, aquelas coisas que estão no chão ali, pode passar. Aí aparece colocando o explosivo no furo para que seja feito desmonte. Isso é 1980. Logo que eu cheguei aqui, um desmonte à frente para quebrar o minério, para poder tirar, né? Pode passar. Aí carregando, uma carregadeira ali, tirando o minério, os blocos de minério contendo urânio. Aí os caminhões, né, de fora de estrada, normalmente sempre acima de 25 toneladas, enquanto carregava embaixo, a sonda lá em cima já estava preparando outra frente de desmonte, pode passar. Aí também uma carregadeira carregando o caminhão fora de estrada. Aí já o minério britado, passou pelo primeiro britador, formando as pilhas de minério lá no fundo, né? Chama stacker esse equipamento, está tudo abandonado lá hoje. Está abandonado? Abandonado. Aí, esse equipamento chama stacker, é uma empilhadeira, né? Ele tem o braço dele e vai para os dois lados do pátio. Isso é ruína hoje lá? Vai virar sucata, virou sucata. Aí uma vista do complexo como um todo. Enorme, hein? Aqui embaixo, fora do nosso vídeo, aqui perto desse morro careca, está a mina. Ali as pilhas de minério do lado direito. Depois tem o mineroduto, que é aquele corte que tem bem no meio da imagem, vai até lá perto daquela coisa cor de laranja lá em cima, um pouco para baixo. Uhum. Tem uma unidade lá onde é feito, então, o ataque ácido para separação do urânio. Do lado direito, onde está aparecendo a barragem ali, aquela barragem, a barragem de Águas Claras, que drena para Poços de Caldas. E do lado daquele coisa cor de laranja lá em cima, à esquerda, está a barragem de Rejeitos, que drena para Caldas. Enorme. É enorme. Essa é uma vista da usina de produção de urânio e lá no fundo a bacia de Rejeitos. Aí o produto final nosso, que era o Yellow Cake, que é o diuranato de amônia, que tem baixa radioatividade específica, e essa sim é a barragem de Rejeitos. Essa é a barragem de Rejeitos, é completamente diferente a confecção dela, né? Você tem todo um projeto diferente, com concreto, com enrocamento, com filtro, e depois a parte superior... O que predomina ali é água? É água. Hoje em dia, tem que ter uma cobertura de água, a legislação exige que você deixe uma cobertura de água para que não exista, por exemplo, quando secar muito, tempo muito seco, aconteceu o que aconteceu com a Alcoa na década de 80, em que a bacia dela não tinha água cobrindo, bateu um vento, foi tudo para as casas populares. Entendi. E criou um problema de lacrimejamento. Um problema de visão nas pessoas. Aí da CBMM, lá em Araxá, como é feita uma barragem, é feito um tamponamento embaixo com mantas específicas, feitos degraus de contenção, tudo, né? A CBMM é uma das maiores empresas de mineração do mundo. É tudo impermeabilizado. Que minério entendeu? Explora aí? Explora a produção de nióbio lá na CBMM, é uma das maiores produtoras de nióbio do mundo, né? Aí já é o talude revegetado da barragem e tem o dreno de fundo aqui, tá vendo esse concreto aqui? Sim. É que drena a água por baixo para que não fique o maciço muito úmido, não é Araxá, Aí, não sei se não vai dar para aumentar, passa a próxima, porque aí não vai dar para a gente ler.
Aí, que eu falei em termos de... ficou muito grande, mas isso aí é a barragem de contenção de minério de ferro, né? Aí a montante, né? Montante vai se fazendo os pequenos morrinhos, né? Para altear a barragem. E aqui é a jusante, você vai fazendo do lado daquela vermelha ali, que é a primeira barragem, né? Aí sim, já uma vista da barragem que rompeu, né? E aquela que está sob suspeita de rompimento, que está ali ao lado esquerdo, ali com aquela mancha que no princípio suspeitaram que podia ser algum vazamento, né? Mas depois foi descartado, o cenário terrível, né? Desolador, né? Exatamente. E na verdade, né, Hélio, tudo leva a crer que é uma área que vai se tornar um enorme cemitério. Assim como lá em Mariana aconteceu. Porque a lama escorreu, ela vai sedimentar daqui a pouco. Exatamente. E acho pouco provável que a grande maioria dos corpos que estão abaixo dessa lama sejam resgatados. Vai ser difícil. Se esse equipamento israelense não tiver sensibilidade suficiente, vai ser difícil, né? Porque muitas vezes você tem, por exemplo, um submarino, quando ele cai, né? Você tem água, é possível que o sonar detecte, né, a presença de corpos, né? Na lama diminui um pouco a sensibilidade, mas nós torcemos para que isso possa ser feito e que todos os corpos sejam recuperados, porque a família fica numa situação muito, muito triste, né? A gente vê lá os depoimentos. Emoção vulnerável, né? Com certeza. Hélio, para a gente encerrar, se você pudesse pegar um megafone agora e ir para a praça pública, você diria o que para essa população erroneamente amedrontada? Ô Pedro, eu gostaria de que as vozes técnicas fossem ouvidas, né? Mas em função do que aconteceu lá em Mariana, em Brumadinho, tenho a consciência de que os técnicos estão em baixa, vamos dizer assim, né? Mas com relação à posse de causa, o que eu posso dizer, ao Planalto posse de causa, o que eu posso dizer é que a tecnologia utilizada na construção das nossas barragens não tem nada a ver com a tecnologia utilizada lá pela Samarco, pela Vale, nas suas barragens, que são barragens de contenção de minério de ferro, que é um material muito mais úmido, muito mais pastoso. Então nós temos aqui um outro tipo de construção, temos empresas aqui que realmente estão conscientes de que tem que fazer o melhor para que os seus resíduos sejam contidos, e eu diria que nós podemos ficar tranquilos com relação aos equipamentos de contenção que nós temos aqui no Planalto. Isso é um parecer sensato, isso é um parecer técnico. O resto é conversa de muro, não é? É disse-me-disse, e o disse-me-disse não é bom para ninguém. Hélio, muitíssimo obrigado pela gentileza. Agradeço, viu, realmente Pedro? Você deu uma aula aí de geologia para todos nós. Espero ter podido colaborar, né? E colaborou. Da humilde experiência. Queria mandar um grande abraço para o Marcos Salles e para o Marcos Tadeu Sala Sansão, que fizeram aniversário ontem, e para os gêmeos, que foram colegas meus lá na PUC, né? O Fábio e o Flávio Albuquerque, que também fazem aniversário hoje. Um grande abraço a eles. Até a próxima. Chegou mais uma perguntinha aqui do Adriano, mas eu estou em cima da hora. O Adriano demorou um pouquinho para nos enviar e eu repasso para o Hélio aqui fora do ar. Tá bom? A você que esteve conosco, nosso muitíssimo obrigado e o desejo sincero de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.